Na Europa, vemos o eixo Berlim-Roma a ganhar força, enquanto Paris perde o controlo. Na sombra, o grupo Wagner recruta vulneráveis para instalar o caos. Em Portugal, o Estado vai regular as redes sociais em nome da proteção. O governo assina contratos para a Sport TV e só corta quando há polémica. E no meio disto tudo, um estrangeiro lembra-nos que Portugal ainda tem alma. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é dos variados. Antes de continuar, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da Prozis e não é só para a malta do ginásio. Isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tu tens lá barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e, claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, continuemos. Há uma coisa que está a acontecer na Europa e quase ninguém em Portugal está a prestar atenção. A ascensão do eixo Berlim-Roma. Chamem-lhe Merzoni, chamem-lhe um realinhamento estratégico. Mas o que é facto é que a França já não manda sozinha. A própria notícia é clara. Paris está a enfrentar um eixo Berlim-Roma no debate sobre como reanimar a economia da UE. E isto é mudança de poder. Durante décadas falou-se no motor franco-alemão. Agora o motor está a gripar. E Macron, que é o mais fiel às ambições de Draghi, é também o líder mais fraco a nível interno em comparação com Meloni e Merz. Ou seja, a França quer uma visão federalista, a Alemanha e a Itália querem pragmatismo económico. Macron insiste na mutualização da dívida. Ele quer eurobonds para financiar os tais 750 a 800 mil milhões por ano que Draghi diz serem necessários. Ele próprio avisou: se a UE não fizer nada nos próximos 3 a 5 anos, será varrida destes setores. Mas Berlim não quer repetir o modelo de dívida conjunta do pós-Covid. E aqui começa a diferença ideológica profunda. França quer mais integração financeira. A Alemanha e a Itália querem capital privado, mercado de capitais europeus e quase que uma facilitação da economia. Macron também insiste numa política de preferência europeia. É defensivo, mas é essencial porque estamos a enfrentar concorrentes desleais. Mas a Alemanha impõe condições nisto. Tem de ser limitada no tempo, restrita a poucos setores e preferencialmente um modelo Made with Europe aberto a parceiros estratégicos. A Itália alinhou com Berlim e isto é altamente simbólico, porque significa que a terceira maior economia da União Europeia deixou de orbitar Paris e passou a orbitar Berlim. Depois temos o Mercosul, outra linha de fratura. A França continua contra, mas o documento germano-italiano é explícito. A finalização do acordo UE-Mercosul foi um passo importante e o acordo já tem maioria. Isto mostra algo muito simples. Macron já não consegue bloquear sozinho, a UE está sob pressão externa. A própria notícia lembra-nos que as agendas agressivas dos Estados Unidos e da China estão a apertar o grupo dos 27. E perante isso surgem duas respostas: o federalismo financeiro francês e a competitividade e desregulação germano-italiana. A ascensão de Merzoni é isto: menos retórica europeísta, mais realpolitik económica. E isto muda o equilíbrio interno da União Europeia. A pergunta agora não é se há divisão, é quem vai definir o próximo modelo europeu. Macron fala de sobrevivência estratégica, Merz e Meloni falam de competitividade e mercado. A Europa está numa bifurcação e desta vez Paris não está claramente ao volante. Agora aqui a manchete diz-nos tudo. Grupo Wagner recrutou europeus para ações de destabilização nos países da NATO. E depois vem a explicação. Europeus economicamente vulneráveis foram recrutados para instalar o caos nos países da Aliança Atlântica. Isto não é teoria da conspiração, isto é guerra. A equipa de recrutamento da empresa russa de mercenários Wagner é atualmente um canal de operações de sabotagens organizadas pela Rússia na Europa. Informação citada pelo Financial Times. Ou seja, não estamos a falar de trolls de internet, estamos a falar de sabotagem organizada. Mais grave ainda, os especialistas do grupo Wagner estão agora envolvidos no recrutamento de cidadãos europeus economicamente vulneráveis para realizarem atos de violência nos países da Aliança Atlântica. Reparem na expressão, economicamente vulneráveis. Isto é estratégia pura. Pegam em pessoas fragilizadas, com dificuldades financeiras, com ressentimento, instabilidade e transformam-nas em ferramentas. E depois temos isto. O Departamento de Informações Militares da Rússia
GRU, está a utilizar os talentos disponíveis referentes ao grupo Wagner para instalar o caos. Isto chama-se destabilização. E qual é o objetivo? Enfraquecer a determinação das potências ocidentais no apoio à Ucrânia e provocar movimentos de agitação social. Ou seja, criar medo, criar instabilidade e criar conflitos internos, fazer a Europa virar-se contra si própria. Isto é muito mais sofisticado do que tanques na fronteira, é uma infiltração social, é usar os próprios cidadãos contra o seu país. E agora, faço-vos a pergunta difícil, se sabemos que existe recrutamento de vulneráveis para instalar o caos, o que estamos nós a fazer para reduzir essa vulnerabilidade? Porque isto não é só um problema de segurança externa, é também um problema interno. Quando uma sociedade está dividida e fragilizada, torna-se terreno fértil para este tipo de operações. E não, isto não significa cair em paranoia ou cair numa caça às bruxas, mas significa deixarmos de ser ingênuos. A guerra moderna não é só militar. E quando um jornal lá fora escreve que Moscou expandiu uma campanha de sabotagem em toda a Europa, nós não podemos continuar a fingir que o mundo é um seminário de boas intenções. Estamos numa fase em que o caos é uma ferramenta geopolítica. E quem acha que eu estou a exagerar, olha para a história recente. E agora que falámos do eixo Berlim-Roma, da fragilidade de Macron e da Europa a decidir se quer mutualizar dívida ou desregular, repara numa coisa. Enquanto lá fora discutem quem controla a economia europeia, cá dentro discutimos quem controla os miúdos no TikTok. É sempre controlo, só muda a escala. Muitos de vocês pediram para falar sobre isto. Mas malta, eu não estou atrasada. Eu comentei quando era projeto e aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer. Foi aprovado na generalidade o projeto que proíbe que menores de 13 anos possam ter acesso às redes sociais e exige consentimento parental até aos 16 anos. E agora, vamos falar a sério. Primeiro, o PSD e PS juntos, mais uma vez, reforçando a linha narrativa do Chega. O PSD diz que o diploma não implica qualquer tipo de censura por parte do Estado, o PS fala em equilíbrio nos eventuais sacrifícios de direitos fundamentais. Todos dizem que é para proteger os miúdos. E aqui eu digo, há um problema real. Sim, as redes estão a destruir a atenção, o foco, a maturidade emocional. Não é à toa que a Gen Z é mais burra que os millennials. Até aqui estamos juntos. Mas então, vamos às perguntas que ninguém fez. Se estamos mesmo preocupados com crianças, porquê é que não há uma preocupação igual com sites de pornografia? Porquê é que o acesso a plataformas sexualizadas, como sex shops online, OnlyFans da vida, continua praticamente livre com uma verificação ridícula de tenho mais de 18 anos? Se o argumento é proteção, onde está a coerência? Por que não discutiram um modelo mais técnico como o da China, onde existe um modo menor, com limites de tempo, com filtragem de conteúdos que realmente prejudicam? Se querem proteger, por que não falam de curadoria, de conteúdo benéfico, limites de tempo reais, controle do algoritmo? Ou isso já é demasiado trabalho? Por que raio continuam a achar que sabem o que é melhor para as crianças? As mesmas pessoas que autorizaram mudanças de género em menores. Eles que permitem bloqueadores hormonais, eles que disseram durante anos que os pais não podem interferir na autoidentidade dos filhos, mas agora subitamente são os guardiões da maturidade digital? Desculpem-me, mas sejam coerentes. O PS viabilizou. Pedro Delgado Alves falou em equilíbrio nos eventuais sacrifícios de direitos fundamentais face à obrigação constitucional de proteger os jovens. Só isto já me arrepia. Sofia Pereira, da Juventude Socialista, foi mais honesta. O Estado tem o dever de defender os menores, mas não pode assumir uma função de intermediação direta da vida privada digital dos cidadãos. E admitiu que corremos o risco de criar um precedente difícil de reverter. Ora, aí está. É exatamente esse o ponto. O Estado tem o dever de defender os menores, mas não pode assumir uma função de intermediação direta da vida privada digital dos cidadãos e admitiu que corremos o risco de criar um precedente difícil de reverter. E ora aí está, é exatamente esse o ponto. A IEL atacou pela via prática. Angélica da Teresa disse que o miúdo de 10 anos acede a uma VPN de olhos fechados e que isto pode ser uma via verde para a Dark Web. É o argumento da ineficácia, vão contornar. O Chega votou contra e centrou o ataque na ideia de que o PSD quer transferir para o Estado competências que são constitucionalmente dos pais e assim criar um Estado de vigilância digital. Mas o momento mais forte foi Pedro Frazão. Ele mencionou São Carlo Acutis e inclusive eu tenho um vídeo completo sobre a sua canonização aqui no YouTube.
O santo do digital para dizer que deve caber aos pais ensinar liberdade com responsabilidade, porque até os miúdos, quando bem guiados, podem fazer coisas incríveis na internet. Depois vieram as ofensas. Santa ignorância, comediante de terceira categoria, o costume quando os nossos políticos se aproveitam para fazer pouco da religião que criou Portugal. Uma vergonha, senhor deputado, uma autêntica vergonha. É como se se esquecesse que muitos de nós continuamos católicos. E numa altura em que os políticos lutam pela nossa atenção no digital, surge o essencial. Ventura disse, um jovem de 14 anos pode ser militante da JS ou da JSD, mas não o querem no Instagram. É uma provocação. É, mas toca num ponto sensível. Quem decide quando um jovem é suficientemente maduro? Eu disse-vos, isto ia acontecer. A proteção das crianças é consenso, o reforço do papel dos pais é consenso, mas quando Pedro Frazão diz que cabe aos pais ensinar liberdade com responsabilidade, ele está a tocar na raiz do problema. Ou devolvemos autoridade às famílias, ou criamos camadas e camadas sucessivas de supervisão pública. E isto não é sobre redes sociais, é sobre quem controla a formação da próxima geração. A intenção aqui pode ser boa, mas a história ensina-nos uma coisa. Toda a regulação nasce pequena e quase nunca fica pequena. E se querem um exemplo português, não precisamos de ir muito longe. O Estado Novo também não começou como uma máquina totalitária montada de um dia para o outro. Começou com a promessa de proteger o país do caos político. A censura não apareceu com o rótulo de vamos controlar tudo. Apareceu com o discurso de é só para proteger a nação, é só para evitar excessos, é só para manter a moral. E depois normalizou-se. Agora só precisamos que admitam quem é que anda a pensar como Salazar. Mas a verdade é que o mesmo Estado que quer gerir o acesso às redes sociais é o Estado que assinou um contrato de quase 20 mil euros para a Sport TV Premium até 2028. Eu prometo que tento levar isto a sério, mas não dá. E antes que a malta do costume venha atrás de mim, eu vou levar este capítulo para o Viriatis. Ai sim, porque todos os meus vídeos têm versões exclusivas onde eu discuto os temas ainda mais a fundo. E podes encontrar esses vídeos no Viriatis Premium. Esses vídeos e não só, tem muito mais conteúdo, tanto meu como de outros criadores. Nós temos lives todos os dias, um chat em direto 24 horas, um espaço para partilhar memes e até um jornal. E se não queres perder nada, podes usar o código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na tua assinatura. Eu passei por um vídeo de um estrangeiro em Portugal e eu preciso de falar com vocês sobre o quanto isto me tocou. Primeiro, deixem-me traduzir isto, porque isto não é só um texto bonito, é um espelho. Portugal muitas vezes aparece estranhamente ultrapassado, não metaforicamente, literalmente. Algumas linhas de elétrico ainda exigem mudança manual. Os bens essenciais ainda se compram em mercados ao ar livre. Muitos sítios aceitam apenas dinheiro. Não é preciso CCTV. Há varandas cheias de avós a vigiar na rua. Famílias desaparecem todos os domingos para longos almoços. Para mentes altamente estruturadas, isto pode parecer ineficiência. Como resistência à vida moderna, como algo que já devia ter sido otimizado. Mas viver aqui e comparar com a Finlândia ensina lentamente algo desconfortável. A modernização remove fricção e muitas vezes mata a alma. Em vez de paredes de azulejo, tens superfícies cinzentas e aborrecidas. Compras mantimentos em hipermercados gigantes, sem interação no talho, sem perguntar quem é o último na fila. Mas Portugal preserva o ritmo. Onde os sistemas modernos eliminam a interação humana, Portugal mantém-na inevitável. Mercados em vez de máquinas, pessoas em vez de vigilância e presença em vez de automação. É um ritual em vez da agenda. E em muitos países, progresso significa substituir o antigo. Em Portugal, progresso muitas vezes significa protegê-lo. Porque quando as tradições desaparecem, raramente voltam. Quando as ruas perdem caráter, raramente o recuperam. Quando a vida se torna perfeitamente eficiente, muitas vezes torna-se estranhamente vazia, aborrecida. Portugal não falhou em modernizar, ele recusou seletivamente. E lentamente percebes o que parece ultrapassado é muitas vezes preservação disfarçada. Sistemas perfeitos raramente criam momentos inesquecíveis. Se esta perspectiva te deixa desconfortável, ótimo. Portugal também abalou as minhas definições. Este texto emociona porque diz uma coisa simples: Portugal ainda é humano. Aquilo que muitos chamam atraso não é falha de modernização, é alma. Nós ainda temos o talho com conversa, o quem é o último, o domingo sagrado em família, os azulejos que contam histórias.
Isto não é uma resistência burra ao progresso, a escolha. Portugal não falhou em modernizar, ele recusou modernizar tudo e ainda bem, porque quando se perde a identidade não se recupera. Quando tudo se torna rápido, digital e automático, a vida fica vazia. Chamem-lhe antiquado, mas eu chamo-lhe enraizado. E um povo com raízes não se apaga assim tão facilmente. E sabem que mais? Eu amo este país. Hoje falámos de Merz, Meloni e Macron, falámos de Eurobonds e desregulação, falámos de redes sociais, chave móvel digital e controle estatal, falámos da Sport TV paga com dinheiro público e falámos da alma portuguesa. Parece muita coisa, mas é só uma pergunta. Quem decide o rumo? Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.